Exercício 15, que é um outro que eu preparei, é uma aplicação do dia a dia. É um exercício relativamente simples. Ele diz o quê? Para tentar liquidar o estoque de televisores, cujo valor no crédito, após acréscimo de 20% sobre o valor de tabela, era de R$ 1.320, uma loja lançou uma nova campanha de vendas que ofereceu as seguintes condições promocionais, com base no valor da tabela: uma entrada de 25% e o restante em 5 parcelas mensais iguais, ou uma entrada de 60% e o restante em 8 parcelas iguais mensais. Então vejam bem, esse preço aqui ele está com um acréscimo de 20% sobre o preço original, tá? Sobre o preço da tabela. Então a primeira coisa que nós precisamos é descobrir o preço da tabela, que nós chamamos de P. Então, se esse preço ele tem 20%, isso quer dizer que ele vale quantos por cento do preço original? 120%. Em relação ao preço original, ele é 120. Então, basta a gente dividir 1.320 por 1,2. Tem mais 20. Isso. Então, isso aqui dá 1.110. Ou melhor, 1.100, desculpa. Então, o preço original é R$ 1.100, tá? Pronto. Aí vamos ver as alternativas, as opções de compra. A primeira é que a pessoa pague 25%. Se eu quero descobrir 25%, basta multiplicar por 0,25. Então, 0,25 de 1.100. Isso dá R$ 275. O restante aqui é 875. Eu vou dividir por 5 parcelas, que vai dar R$ 175 por parcela. Então, na primeira, se eu for fazer pela primeira opção, eu vou dar R$ 275 de entrada e pagar 5 vezes de 175. Então veja que não aparece isso aqui, ó. Então, porque aqui ele diz o seguinte: o cliente que comprar o televisor nessa promoção pagará em cada parcela. Então, as alternativas aqui não são em relação à opção 1. Na opção 2, a pessoa vai pagar 60%, ou seja, 0,6. Então, como a gente pode observar aqui na opção 1, a parcela vai ser R$ 175. Com isso, a gente pode já eliminar a opção B e a opção E, que elas dizem em relação à opção 1, mas os valores da parcela são valores diferentes do que a gente encontrou aqui como resultado. Então, sobra somente a alternativa A, C e D, que vai dizer algo sobre a parcela em relação à segunda opção. De R$ 1.100, que dá R$ 660, e o restante, que vai ser R$ 440, vou mudar a cor, ficar mais colorido. Ela vai dividir em 8 parcelas, e isso vai dar R$ 55 por parcela. Então veja que aparece um 55 aqui, olha. Então veja, olha, se a pessoa comprar o televisor nessa promoção, ela pagaria em cada parcela R$ 55 se escolher a opção 2. Então, os R$ 55 só aparece na letra A aqui, justo na opção 2, né? Então a alternativa correta é a A. Então esse é um problema, né, da educação básica, né, do ensino fundamental. O princípio de porcentagem, né, mas é uma aplicação do dia a dia, né? A gente sempre se depara com promoções nas lojas e os juros, né, a porcentagem está intrínseca em tudo isso, né?
Então, sigamos adiante. Vamos conversar um pouco sobre esse tipo de exercício. Então, esse tipo de exercício ele utiliza do cálculo de porcentagem para sua resolução. Sabe que a porcentagem é um dos conteúdos que os alunos mais estudam durante o ensino básico, no ensino fundamental, também no ensino médio, e é aquele talvez com o que a gente mais se depara no nosso dia a dia. Lembrando que a Black Friday, né, está se aproximando e muitas lojas colocam suas promoções da seguinte forma, né, que vai dar um desconto de tantos por cento. É importante a gente saber a porcentagem porque não só nesse período, mas a gente utiliza porcentagem em muitas vezes durante o nosso dia a dia na nossa vida, né? Desconto de uma conta, se você paga uma conta antes do vencimento você tem um certo tipo de desconto, se você paga uma conta atrasada tem os juros também calculados em cima da porcentagem. Quando você vai financiar alguma coisa tem a sua porcentagem lá a ser cobrada, quando você vai comprar alguma coisa parcelada também tem a sua porcentagem. Então a porcentagem é uma dos conceitos matemáticos talvez os alunos mais vão encontrar durante o seu dia a dia na vida na comunidade. Então a gente tem que saber as propriedades básicas desse tipo de conceito, né? Quando a gente diz que após o acréscimo de 20% sobre o valor de tabela era R$ 1.300, a gente tem que entender que esse R$ 1.320, ele foi antes, era um valor, sofreu um acréscimo de 20%, e aí resultou num valor 1.320. Então, como é que a gente descobre o valor original com esses dados? A gente pega o valor final, divide pelo 1 mais porcentagem na forma decimal. Então, se ele acrescentou 20%, eu tenho 1 mais 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 20%. E o 1 é o 100% do valor original. Então, eu tenho o valor original mais o acréscimo de 20%. Como se fosse da seguinte forma. Vamos fazer aqui. Então, 1. Então, 100%. 100% mais 20% em cima do valor da tabela é a mesma coisa que 100% é a mesma coisa que eu multiplicar por 1. Então 100% de um valor é o valor vezes 1, que vai dar ele mesmo, mais 20%. Então aqui é 20%, 20, vamos fazer esse 100 também. Então o próprio 100% já diz 100%, 100%, mais 20%, 20 sobre 100. 100 sobre 100 é 1, como já expliquei anteriormente por quê, mais 20 sobre 100. 20 sobre 100 é a mesma coisa que 1/5, que é a mesma coisa que 0,2. E 1 mais 0,2 é 1 mais 1,2. Também é importante a gente saber o cálculo, como calcular a porcentagem, transformá-la em decimal para a gente resolver esse tipo de exercício. A chave desse problema, aqui dessa resolução, era basicamente saber encontrar o valor do valor de tabela original. Porque sabendo o valor de tabela, você com um mínimo de conhecimento do cálculo de porcentagem, você saberia encontrar o valor da entrada e das parcelas e saber identificar nas opções alternativas qual era a correta. Então é importante o cálculo de porcentagem, não só na matemática, mas também no nosso dia a dia, para poder observar quais são as promoções mais vantajosas, porque pode ser que uma loja ofereça um desconto muito grande, mas o fato do valor original ser muito grande também pode ser que a promoção não seja tão boa assim, né? Então é importante saber calcular a porcentagem sobre um valor. Mais do que calcular a porcentagem básica, né, que a gente fala que é de 0 até 100, né, de 1 até 100 o desconto, é importante saber encontrar o valor original de uma promoção
sabendo qual foi o acréscimo, né, no caso, e qual o valor final. Então é importante saber essas coisas para esse tipo de resolução. E aí, encontrando o valor original e calculando o valor das entradas e o valor das parcelas de cada opção, é possível encontrar a resposta. A gente percebe que na primeira opção a entrada era 275, a entrada não era o valor que a gente precisava descobrir, mas para descobrir o restante, para ser dividida nas parcelas, a gente precisava encontrar essa entrada. Ela pode descobrir a entrada, a gente faz o valor original menos a entrada, sobrou o restante. O restante a gente dividiu pelo número de parcelas. Então na primeira opção o restante fica 875. Ao dividir por 5 parcelas, como diz a opção 1, fica R$ 175 por parcela. A gente pode observar ali na tela que o 175 nem aparece com valor de parcela nenhuma, então não precisava nem observar se era a opção 1 ou a opção 2 esse valor. E a opção 2, a entrada era R$ 660, ou 60% do valor original do produto, e o restante era 440, dividido agora em 8 parcelas. 440 dividido em 8 parcelas dá 55. A única opção que tem 55 é a opção A. Então, pela lógica, já seria ela. Como a gente está calculando a parcela da opção, da opção 2, a gente vê que na letra A está escrito, né, 55, se escolher a opção 2. Então, a gente pode observar também que essa realmente é a resposta correta. É um exercício de conhecimento básico da educação que alunos do ensino fundamental e do ensino médio tendem a resolver ele, porque é um conteúdo teoricamente dessa forma como foi exposto nessa questão do ENAD. É um conteúdo simples, mas talvez na afobação de terminar a prova, né, como o professor sempre diz, pode ser você que não perceba e acaba calculando o preço original da forma incorreta. Uma forma correta que o aluno pode resolver essa questão é calcular o preço original da seguinte forma. Se 20% era um acréscimo, o que restou era o preço original, ou seja, 80%. Então vamos calcular 80% do nosso valor. 80% de 1.320. 80 sobre 100. Na cola de porcentagem, o D vira multiplicação, como todo professor ensina pra gente no ensino básico, durante o nosso período, no ensino fundamental e ensino médio, 1.320. Então fica 80 vezes 1.320, vamos imaginar que são duas frações aqui, né? 80 sobre 100 e 1.320 sobre 1. Então multiplica os numeradores, multiplica os denominadores, certo? Então se a gente dividir aqui, vai ficar, se eu cortar os dois, um zero aqui, um zero aqui, eu posso cortar os dois zeros, fica 8 vezes 132. Isso é a mesma coisa que 1.056. Vamos confirmar 80% de 1.320, 80% de 1.320, de 1.320 é a mesma coisa que 1.056, como a gente descobriu aqui de outra forma. Então, se ele vai calcular, vamos tentar calcular agora as opções 1 e 2, né, para ver se teria alguma resposta para confundir o aluno. Então, vamos lá. Aqui vamos calcular a opção 1. Aqui vamos calcular a opção 2. Certo? Então, vamos lá. A opção 1 era 25%, seria na entrada. Então, seria 25% de 1.320, que seria igual a 25% de 1.320
mesma coisa que 1/4 de 1.320 não, de 1056, né? Que era o valor teoricamente original quando o aluno vai para essa linha de resolução. Então, 1056 dá 264. E aqui é a entrada. E a parcela, o restante seria dividido em 5 parcelas. Então, se eu tenho, se a minha dívida total é 1056, eu pago 264, me sobra 1056 menos 264, 792. Se eu vou dividir em 5 parcelas, 792 divide por 5. Então, teremos um resultado igual a 158,4, que 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Então, 158,40. Então, esse é o valor da nossa parcela. Esse é o valor da nossa parcela. Realmente, né? Então, na opção 2, então, nossa parcela é 158,40. Não tem opção, então a gente já sabe que não é a opção correta. A outra opção, que é a opção 2, seria 60% de entrada, o valor original, que o aluno teria encontrado, que é 1056. Então, o valor da entrada seria 60% desse valor. Então, 60% de 1050, 56. Mesma coisa aqui. É... 3.168 dividido por 5. 633,6. Uma coisa, 633,60 centavos. Então, nosso restante seria 1056 menos 633,6, que seria igual. Então, aqui tem 1056 menos a entrada de 633,60 seria igual a 422,4. 422,40. E dividindo 422,40 por 8, teríamos o resultado se eu dividir por 8, só de 22, vírgula 80. Então eu botaria 52,80. Então a gente vê que 52,80 também não se encontra como uma alternativa de resposta. Então a gente observa que é importante saber o cálculo da porcentagem, porque se o aluno acha que ele está fazendo da forma correta e vai dessa forma, né? Dessa forma aqui de baixo, né? Pensando que 20%, então o restante é o valor original, 80%. Vou calcular 80% aqui para 320 e calcular o valor das entradas e parcelas. A gente vê que as entradas e parcelas não serão os valores aqui das alternativas. Então o aluno pode errar uma questão teoricamente básica da matemática, né? Bem básica, que utiliza conceitos lá do ensino fundamental e ensino médio, porque ele não sabe o cálculo de porcentagem da forma correta. Então ele fez o cálculo errado e chegou numa resposta errada porque não tem nas alternativas.
E mesmo que tivesse aqui nas alternativas um valor como esse, por exemplo, 52,80 na segunda parcela, seria da forma errada também, mesmo que tivesse ela, porque ele já fez o cálculo anteriormente da porcentagem de forma errada. Geralmente eles colocam essas opções aqui que eu encontrei como uma opção de resposta, né? Porque caso o aluno chegue, ele acha que está certo e parte para o próximo, ele não consegue observar que está errado. Então até nisso eles pensaram em facilitar, não colocando duas opções básicas erradas entre as alternativas, que levaria o aluno ao erro, certo?